Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estamos dando início, a mais uma semana de nossas aulas online e também o nosso terceiro bimestre, certo? Como eu falei com vocês, semana passada, nós finalizamos, o nosso segundo bimestre na sexta-feira com nossos testes e hoje estaremos dando início ao nosso terceiro bimestre, certo? Então, nós estaremos tendo novos conteúdos, novas atividades, novos trabalhos, certo? Então, será o nosso terceiro bimestre mesmo. Então, para a nossa aulinha de hoje, será bem simples. Nós teremos um conteúdo novo, certo? E vocês podem acompanhar pelo livro. Eu vou passar alguns exemplos aqui através do slide, mas nossa aula será pelo livro. Então, abram na página 122. Nessa página tem um poema, certo? Vocês vão ler o poema junto comigo. Vocês podem dar pausa no vídeo, pegarem o livro, abrir na página 122 e começarem a leitura. A arte de soltar pipas. Arte de soltar pipas. É a arte que não se ensina, precisa um pouco de vento e um beijo de uma menina. As pipas sobem bem altas e saem do alcance da mão. E quando a linha arrebenta, arrebenta-se meu coração. Desisti de soltar pipas, vermelhas, verdes, amarelas. Hoje eu solto luas e estrelas e me solto junto com elas. Então, esse é o poema, certo? Após o poema, vocês irão responder as questões da página 123. Primeira questão. Procure no dicionário o significado das palavras a seguir. Arte e soltar. Então, para essa questão, essa primeira questão, vocês vão ter o auxílio do dicionário, certo? Na segunda questão, como a pipa é chamada na região em que você mora? Então, vocês vão copiar, vocês vão colocar nessa questão como vocês conhecem a pipa, certo? Como vocês conhecem, que nome vocês conhecem? Por que nome, né, na verdade? Terceira questão. De acordo com o poema Soltar Pipas, é uma brincadeira que as crianças nascem sabendo? É um esporte que exige estudo de técnicas e treino? E é uma arte que não pode ser ensinada. Então, vocês vão marcar a alternativa que vocês acreditam que esteja correta, certo? Na quarta questão, no poema, a que soltar pipas é comparado? A brincar de forma descuidada e sem segurança, a sentir emoção de forma livre e sem medo, certo? Então, aí vocês também irão marcar a alternativa que vocês acreditam que esteja correta. Quinta questão. De acordo com o poema, o que é preciso para soltar pipas? Então, vocês vão ter que ler o poema, entender um pouquinho, para poder responder essa questão. Na sexta questão, pinte as palavras que rimam no poema. Para cada rima, use uma cor diferente. Então, vocês vão ver as palavras que rimam, certo? E vão pintar de uma cor diferente. Em cada estrofe, terão duas palavras. Então, exemplo, na primeira estrofe, vocês pintam no primeiro parágrafo, vocês pintam com vermelho, no segundo com amarelo, no terceiro com azul, certo? Então, cada parágrafo, vocês pintam de uma cor diferente. Agora, nós iremos para o nosso conteúdo, certo? Hoje nós iremos ver o gênero do substantivo, que é feminino e masculino. Então, substantivo é aquela palavra, é uma palavra que origina, que dá nome a pessoas, objetos, lugares, certo? Animais e entre outros, O substantivo masculino e feminino. Aqui, na página 124, primeiro nós temos um exemplo de substantivo masculino. Então, o substantivo a vaca, e uma menina.
Então, nós temos aqui 2 exemplos de substantivos femininos que vêm com artigo, que hoje nós iremos estudar substantivo e artigo. Por quê? Porque um está interligado com o outro. Então, a vaca, uma menina. A vaca, o a é um artigo, o artigo é o que acompanha o substantivo, e a vaca e vaca é o substantivo. Então, poderia ser também uma vaca, certo? Uma, artigo, e vaca, substantivo. Na segunda imagem, nós temos uma menina. Uma, substantivo, menina. Um artigo, menina, substantivo. Nós poderíamos ter também a menina. A, artigo, menina, substantivo, certo? Os substantivos podem ser do gênero masculino ou feminino. Vaca e menina são substantivos femininos. Antes deles, podem ser colocados os artigos a ou uma, certo? Agora vamos ver o segundo exemplo. O caderno, um cachorro. É a mesma situação, só que nós temos 2 substantivos masculinos agora, né? Então, pode ser o caderno, né? Um cachorro, um caderno, certo? Então, nós vemos o artigo o e o artigo um e o substantivo caderno. E também cachorro, o cachorro ou um cachorro, certo? Nós podemos usar os artigos o ou um e o substantivo cachorro, certo? Aqui, ó. Caderno e cachorro são substantivos masculinos. Antes deles, podemos colocar os artigos o ou um, certo? Há casos em que antes de um mesmo substantivo podemos usar os artigos o, a, um ou uma. Dizemos então que ele é um comum de 2 gêneros. Alguns exemplos desses casos. Vejam só. Existem substantivos que podemos usar para o masculino e para o feminino. O mesmo substantivo, não muda nada. O que vai definir se nós estamos usando esse substantivo no masculino ou no feminino será o artigo, certo? Exemplo, artista. Artista, esse substantivo pode ser usado para o masculino, como pode ser usado para o feminino, da mesma forma. O que vai nos indicar se estamos usando no masculino ou no feminino será o artigo. Exemplo, o artista, nós estamos utilizando no masculino. E a artista, nós estamos utilizando no feminino. Certo? Cliente, a mesma coisa. Um cliente masculino, uma cliente feminino. Então, o substantivo não muda. A única coisa que vai estar mudando será o artigo. O artigo é quem vai nos indicar para que gênero nós estamos usando o substantivo, certo? Exemplo, ó. Então, quando acontecer isso, esse caso é comum de 2 gêneros, certo? Porque o substantivo ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino. O artigo é quem vai definir, né, o que nós estamos usando. Nem todos os substantivos admitem os gêneros masculino e feminino. Alguns têm uma só forma para os 2 gêneros. Exemplo, a criança. Se nós usarmos a palavra a criança, nem o substantivo, nem o artigo estará definindo, certo? Então, pode ser menino ou menina, pode ser masculino ou feminino, certo? O indivíduo, a mesma coisa. Nós não sabemos se o indivíduo está para o feminino ou para o masculino. Nós não podemos usar a indivíduo, certo? Não, a palavra é essa, o indivíduo. Então, nem o artigo, nem o substantivo estará definindo o gênero. Essa palavra, quando acontecer esse caso, são chamados de substantivos sobrecomuns e também substantivos uniformes, porque é uma única forma para os 2 gêneros, certo? Então, esses substantivos são sobrecomuns ou substantivos uniformes, certo?
Agora nós vamos ver, na página 125. Conheça o feminino de algumas palavras. Alfaiate, costureira, ator, atriz, autor, autora, barão, baronesa, bode, cabra, boi, vaca, cão, cadela, carneiro, ovelha, cavaleiro, amazona, cavalheiro, dama. Vejam a diferença, cavaleiro e cavalheiro, certo? Cavalo, égua, comendador, comendadora, compadre, comadre, conde, condessa, duque, duquesa, elefante, elefanta, embaixador, embaixadora, frade, freira, genro, nora, herói, heroína, imperador, imperatriz, ladrão, ladra ou ladrona, leão, leoa, macaco, macaca, macho, fêmea, órfão, órfã, padrasto, madrasta, padrinho, madrinha, papa, papisa, poeta, poetisa ou poeta, rei, rainha, vendedor, vendedora, zangão, abelha e zelador, zeladora. Então, nós vimos aqui palavras que têm substantivos masculinos e femininos, né? Palavras que são femininas e masculinas e também são palavras biformes, são substantivos biformes. Por quê? Porque tem duas formas, certo? Exemplo, garota, garoto, certo? Eu tenho uma forma para garota e outra forma para garoto. Então, são substantivos biformes, certo? Então, agora, vocês vão fazer o exercício da página 125, da página 126, da página 127, certo? E no próximo vídeo, nós iremos voltar com artigos. Então, vão fazendo substantivo e vão fazendo o exercício que nós vamos voltar com o próximo vídeo.